questão número 8 fala sobre essa função aqui. Esse símbolo, o que quer dizer isso aqui? Isso aqui se chama função característica. Também é chamado de função piso ou função maior inteiro. Aqui nessa questão ele chamou de função maior inteiro. O que quer dizer isso aqui? A função maior inteiro, ela pega um número aqui, x, e ela vai andar para trás até encontrar um número inteiro. Por exemplo, se você partir de x igual a 2,1, se você andar para trás na reta real, você vai encontrar aqui o 2. O 2 é o primeiro inteiro que ele encontra quando ele volta no eixo x. Ou seja, é o maior inteiro que é menor do que x. No caso aqui, menor ou igual. Então, se você tiver, por exemplo, característica de 5, é 5. A característica de 5,1 é 5 também. Você vai pegar o maior inteiro. É como se você estivesse matando a parte decimal. Né? Se você tem o número assim, 2,718, que é a característica desse número? É você mata a parte decimal e você fica com a parte inteira. Então isso aqui dá 2. Essa aqui é a ideia. Só que no caso de negativos é diferente. No caso de negativos não é a mesma coisa. Você vai pegar um número negativo que vem logo menor do que ele, né? Mas no caso aqui nós não vamos usar os negativos, só os positivos. Então ele deu exemplos aqui. A característica de 2,7, ele deu que é 2. Né? Ele está citando exemplos. A característica de menos 3,6 não é menos 3, porque o menos 3 é acima dele. Né? O número inteiro que vem logo antes do menos 3,6 é o menos 4. E a característica de 5 é igual a 5, porque se você tiver um número inteiro, a característica dele é ele próprio. Muito bem. E aí ele quer que você resolva essa equação aqui. Característica de x mais a característica de 2x é igual a 6. E aí você me pergunta, mas isso aqui, característica, isso está no programa? Não. Legal, né? Não está no programa, mas ele aqui disse como é que é. Ele definiu o que é que você se vire. Ou seja, o programa, seguir o programa é uma coisa que foi para o espaço, tá? Esquece essa história de seguirem o programa. Eles podem pedir o que está no programa e o que não está no programa, eles podem dar a definição no próprio enunciado e mandar você se virar com aquilo. Então pode aparecer qualquer coisa. Por isso que você nunca pode olhar uma questão assim e falar, ah, isso aí não cai no naval. Não cai, é. Vai nessa. Bom, então o que ele quer? Ele quer que você resolva a equação. Ele está dizendo que a solução dessa equação aqui é um intervalo. Por que é um intervalo? É porque você não tem um número único, né? Se você tiver, por exemplo, característica de 2... é a mesma coisa que a característica de 2,1, de 2,5, de 2,17, né? Então você tem ali um intervalo solução, na verdade. Não é um único número, como é uma equação, tá? Esse tipo de equação resulta em intervalos. Então ele quer que você resolva isso aqui. Ele diz que é o resultado é um intervalo AB, ele não pede que você diga quem é A, quem é B, mas ele quer a soma de A com B. Isso aqui de pedir a soma é para você não poder testar as respostas, né? Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Como é que a gente resolve esse tipo de coisa? Na verdade, quando o professor que bolou essa questão aprendeu isso lá no curso superior dele, no curso de cálculo ou qualquer outro, ele aprendeu a definição, ele viu vários exemplos, ele viu vários exercícios e ele fez questões. Mas ele quer que os alunos, só de ver a definição e 3 exemplos, que ele faça uma questão, sem exercitar, sem se acostumar com as propriedades daquela operação matemática. Então a gente tem que se virar com isso, né? Olha só.
A característica de um número é como se fosse o número sem as casas decimais depois da vírgula, né? Então aqui você tem um número e aqui você tem o dobro do número e essa soma dessas características dando 6. Será que então seria 2 e 4? Podia ser 2 e 4, né? Olha só, 2 e 4. Vamos colocar aqui. O x valendo 2, o 2x vale 4. E realmente a característica de 2 mais a característica de 4 dá 6. Então, 2, x igual a 2, faz parte da solução. Mas não é a única solução. Tem outros números que também poderiam satisfazer isso aqui. Por exemplo, se você tiver um número um pouquinho maior do que 2, se você tiver x igual a 2,1, pouquinho acima de 2, você sabe que você só considera a parte inteira, né? Então, se você aumentar a parte decimal, a característica não muda. Continua sendo 2, né? Característica de 2,1 é 2. Então, se você tiver o x valendo 2,1, o 2x vai ser o dobro disso aqui, 4,2. E aí, quando você aplicar isso aqui, característica de 2,1 mas a característica de 4,2 vai dar 6 também. Poxa, então x igual a 2,1 também serve. Assim como serviria 2,05. Será que o 2,2 também serve? Sim. Você pode ir aumentando um número acima de 2, que a característica dele não muda. Até você chegar a 2,999, essa característica vai dar 2. E esse aqui, o 2x, ele vai aumentando, ele vai virar 4,2, 4,4, vai aumentando, mas a característica dele vai continuar sendo 4. Qual é o número onde esse valor mudaria? Olha, se você diminuir o x, a característica dele já vai virar 1, né? Abaixo de 2 já vai dar 1. E aqui, você abaixando o x, fazendo ele virar menor do que 2, isso aqui já vai dar 1,9 vezes 2, 3,8. Estamos considerando valores aproximados, né? Então isso aqui vai dar 1 mais 3, 4. Não daria 6. Então se você abaixar de 2, for abaixo do 2, isso aqui já não tem mais como dar 6. O número vai ficar inferior a 2 e esse número vai ficar inferior a 4. Então, quando você pega as partes inteiras, não tem como dar 6. Tá? Então, o 2 é o menor número que satisfaz essa equação aqui. Agora, se você pegar números maiores que 2, vai continuar dando 6, como nesse exemplo aqui. A parte inteira desse é 2, a parte inteira desse é 4. A soma das partes inteiras vai dar 6. E você pode ir aumentando um pouquinho mais até esse número mudar. Quando é que o número mudaria? Quando você chegar em 2,5. Quando você chegar em 2,5, você vai ter o 2x valendo 5, né? Então, nesse caso, a característica de x daria 2, a característica de 2x daria 5, e a soma desses dois dá 7, não ia mais dar 6. Mas se você tiver o x de 2 até 2,5, para todos esses valores de x, você vai ter a característica dele valendo 2, e a característica do dobro dele vai variar de 4 a 5, ou seja, vai ser 4. Agora, não pode valer 2,5 exatamente, porque se valer exatamente 2,5, você vai ter aqui essa situação, né? Você vai ter, aqui vai estar valendo 2 e aqui vai estar valendo 5 já. A soma vai dar 7, não vai mais dar 6. Então você não pode chegar a 2,5, mas você pode ser exatamente igual a 2. Então vamos colocar aqui, você pode ter o x exatamente igual a 2. No 2 pode. Agora você pode aumentar o x desde que você não chegue a 2,5. 2,5 não pode, que já vai dar diferente o valor. O dobro dele já vai dar 5 e você vai ter 2 mais 5, 7. Já não vai mais satisfazer. E também acima de 2,5 também não, né? Porque isso aqui já virou 7. Ele só vai aumentando, ele não diminui. Ele pode ficar igual ou aumentar. Mas diminuir, ele não diminui nunca. Então ele nunca mais vai voltar a ser 6. Ele só vale 6. A soma dessas duas características só dá 6
aqui nessa faixa, de 2 a 2,5. Se você abaixar de 2, aqui já vai virar 1 e aqui vai virar 3,999. Então já vai dar umas 3, 4. Não dá. Então somente de 2 a 2,5. Então esse tal intervalo AB que o problema fala, intervalo de A até B, é exatamente de 2 até 2,5 e aqui intervalo aberto, tá? É o intervalo AB. Ou seja, quem é o A nesse caso? O A vale 2 e o B vale 2,5. O A vale 2 e o B vale 2,5. O que o problema quer saber? O valor de A mais B. O valor de A mais B é a soma desses dois, que vai dar 4,5, que é a mesma coisa que 9 meios. 9 meios, né? Olha aqui, ó. 9 meios, resposta correta. Letra B de bravo.